Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Que o Senhor receba o nosso culto em seu trono de graça nessa noite, como expressão da mais profunda adoração dos seus filhos. Aleluia! Queremos mais uma vez agradecer aqueles que celebram conosco a Deus. É um prazer, é uma honra ter vocês em nossa companhia e poder prestar um culto a Deus juntamente com vocês. Glórias ao Senhor. Nós queremos fortalecer ou complementar alguns avisos. Na sexta-feira, nós estamos com batismo marcado. Então, se você é um candidato ao batismo, eu queria pedir que você não saia daqui sem conversar com o irmão Moraes e a irmã Joselina, está lá atrás. Coloque o seu nome. Segunda coisa, na sexta-feira, o trabalho começa normalmente às 19h30, então nós vamos ter o culto normal e durante o culto vai ter o batismo. Então toda a igreja conosco aqui. Mas quem vai se batizar vai chegar uma hora mais cedo, vai chegar às 18h30, para conversarmos um pouco, né? Vocês que vão se batizar e o pastor. Então não esqueça, se alguém que você sabe que vai se batizar, porventura não veio hoje aqui, mas você pode tomar a liberdade de conversar com o irmão Moraes, lembrar, olha, irmão fulano de tal, não pôde estar aqui, mas ele vai se batizar. Tá certo, queridos? Nós vamos então participar dessa festa bonita. Domingo à noite vai ser um culto muito bonito. Sexta, porque nós vamos estar, então, celebrando o batismo de alguns irmãos. Queremos também lembrar os irmãos que próximo domingo nós teremos Santa Ceia. Então, lembramos a todos que domingo nós teremos a Ceia do Senhor. Então, vai ser um culto também muito abençoado. Queremos também falar aos irmãos dos cuidados. Nós estamos com um feriadão aí próximo. Em alguns lugares a segunda também vai ser liberada. Então algumas pessoas estão aproveitando para sair da ilha, visitar parentes. Muito cuidado com o trânsito na rodovia. O retorno tende a ser muito cheio. O retorno, então procure andar em segurança e tomando todos os cuidados. Chamar a atenção também dos irmãos, nós estamos com uma previsão em todo o país, aqui não vai ser diferente, de uma manifestação no dia 7. A única palavra que eu digo para os irmãos é muito cuidado. Já estamos sabendo que aqui em São Luís terá 2 manifestações. A preocupação é de alguns mais exaltados, né, de algumas pessoas que não respeitam os limites da civilidade. Então, tenha muito cuidado, meu irmão. Às vezes a gente deixa o ambiente da nossa casa e chega lá, se depara com alguns que às vezes não tem limites. Não estou proibindo ninguém, porque esse não é o meu papel. Jesus está dizendo para você, como servo de Deus, seja prudente. Amém? Glórias ao Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Glórias ao Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas não está na relação dos 12 discípulos, mas foi um homem de Deus. Usado pelo Espírito Santo para escrever 2 livros, esse Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas capítulo 10, versos 30 a 35. Se você pode, mais uma vez, em reverência ao Deus dessa palavra, que tanto nos é preciosa, vamos acompanhar a leitura de uma história bem conhecida. O texto diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó
e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Que Deus aplique a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós nos derramamos humildemente na Tua presença, esperando de Ti o melhor. E o melhor é a Tua palavra semeada nos nossos corações. O melhor, Deus, é o Teu ensino, que tanto nos é necessário. É a direção que o Senhor vai nos dar através dessa palavra santa. Que os corações aqui se inclinem em obediência. Que as mentes aqui, ó Deus, dediquem toda a atenção. E que haja um só pensamento, que é o pensamento e o desejo de aprender de Ti. Essa é a oração que entregamos no Teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Jesus contou essa história, que ficou conhecida como a história ou a parábola do bom samaritano. Em momento algum, esse homem é chamado de bom por Jesus. Essa expressão, o bom samaritano, foi colocada posteriormente pelos editores da Bíblia, porque vão dividindo os capítulos em tema. Jesus, quando contou essa história, ele estava conversando com um homem, um judeu, um erudito, um homem muito culto. Esse homem, em algumas versões, é apresentado como um mestre. Portanto, ele tinha discípulos. Em outras, ele é apresentado como um doutor da lei, um homem que conhecia muito bem o Pentateuco, a Torá. Em outros textos, ele é apresentado como um intérprete da lei. Então, ele ia além da letra, ele tentava buscar o espírito da letra. Aquele homem está fazendo algo que muitos faziam com ele. Ele está indo consultar Jesus. Mas com certeza ele recebeu durante a sua vida muitas pessoas que iam se consultar com ele, querendo entender mais acerca da palavra de Deus. Mas agora é ele que está precisando de esclarecimento. E dentre as muitas perguntas que ele faz a Jesus, ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Se os mandamentos se resumem em amar a Deus e amar ao próximo, amar a Deus, nós temos essa noção clara. Mas até onde eu posso chamar alguém de próximo? Quem é o meu próximo? Jesus, para responder a pergunta daquele homem, Jesus conta essa história. Ela é uma ilustração. Jesus fala de um homem que estava em uma estrada, e naquela estrada ele é atacado por bandidos, por ladrões. E os ladrões lhe roubam tudo. Mas além disso, machuca muito aquele homem, ele é espancado. E ele fica gravemente ferido, está ali prostrado no chão, quase morto. Eu quero lhe chamar a atenção nessa noite para alguns detalhes que podem passar despercebido, mas que você deve estar muito atento para o que o Senhor quer nos mostrar nessa noite.
Então o que Jesus está mostrando é um cenário onde há uma pessoa sofrendo, está sofrendo muito, e ele está precisando de ajuda. Aquele homem perdeu tudo o que tinha naquela viagem, ele está caído, está ferido gravemente. Quem passa perto acha que ele está morto. Aquele episódio ocorre num lugar muito movimentado. Não era um local isolado. O texto diz que aquele homem estava transitando entre Jerusalém e Jericó. Jerusalém era a capital da Judéia. Jericó, uma cidade próxima, ficava em torno de 44 quilômetros de distância. Portanto, aquela estrada era uma estrada que passava muitas pessoas. Talvez como de Bacabeira a São Luís. Enquanto hoje o transporte é feito em automóveis, naquela época as pessoas andavam a pé, andavam no lombo de animais. Mas há um trânsito de pessoas ali. Ou seja, tem muita gente vendo o estado daquele homem. Aquela cena parece ser uma cena comum, embora trágica. E por que eu digo isso? Porque naquela situação, aquele homem sequer desperta a curiosidade de quem está passando. Hoje, quando acontece um acidente, quando a pessoa cai, se machuca, aparece logo um com o celular. Meu Deus, tirando a foto, né? Para compartilhar a tragédia, não é para ajudar, não. E quanto mais feio é o quadro, mais a pessoa se empolga em dividir aquilo ali com os outros. Mas aquela cena talvez era muito comum, porque ninguém está parando. As pessoas veem um homem caído ali e simplesmente estão passando. Gente que pode ajudar e não ajuda. A indiferença ao sofrimento, a tragédia, a dor do outro. Jesus conta essa história para mostrar a falta de amor ao próximo. Mas Jesus também vai mostrar para aquele homem que o próximo é aquele que está ao alcance de mim. O próximo é aquele por quem eu posso fazer alguma coisa para ajudar. Eu já preguei algumas vezes sobre esse texto. Mas quando eu estava me debruçando para essa reflexão, o Espírito Santo de Deus me conduziu a enxergar algumas coisas. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E o tema que Deus colocou no meu coração para pregar à igreja nesta noite é: alguém próximo precisando de você. Há alguém próximo precisando de você. Eu não sei por quê que esse tema falou forte ao meu coração. Mas Deus não estava falando só comigo, estava falando com cada um que estaria nesta noite ao alcance desta palavra. Essa história não foi contada apenas para resolver um problema daquele homem há 2000 anos atrás. Essa história fala com cada um de nós ainda hoje. Eu quero mostrar nessa noite 4 tipos de pessoas que estão próximas a você e que estão precisando da tua ajuda. E talvez até hoje você tenha feito como a quase totalidade dos que fizeram naquela estrada naquele dia, passava e ignorava. O texto fala de um homem que está caído.
O primeiro tipo de pessoa que você vai ter a oportunidade de ajudar, portanto é teu próximo, porque vai estar ao alcance de você ajudar, é uma pessoa caída. É uma pessoa caída. Você pode dizer, meu Deus, mas do que o pastor está falando? O Espírito Santo que testificou ao meu coração vai testificar a você. O texto diz que depois de alguns passarem, não fazerem nada, vai passando por aquela estrada um samaritano. Um homem que era odiado pelos judeus, que era desprezado pela sociedade judaica. E aquele homem, ao ver o outro caído, o texto diz que ele se aproximou, ao invés de ir para o outro lado, como os outros estavam fazendo, ele veio para perto. E se encheu de compaixão por aquele que estava no chão. Ele se aproximou dele. Provavelmente aquele homem estava completamente sujo, sangrando, estava quase nu, porque levaram as suas vestes. E ao tocar nele, ao ajudar, ao tentar levantar, ele vai se sujar também. Mas ele não está preocupado com isso. Há uma pessoa caída precisando da minha ajuda. Há muitas pessoas caídas nesse mundo. Alguns que caíram no conceito da sociedade, porque cometeram um erro, um deslize, algo que é considerado pelos padrões como inaceitável. Essa pessoa caiu no conceito dos seus semelhantes. E hoje é desprezado, é desvalorizado. E tem horas que nós nos deparamos, e nós temos, irmãos, que agir como o Senhor cobra de nós, mostrando que Ele é tão importante para Deus, como eu sou, como você é. Aqueles a quem a sociedade reputa como indignos, aqueles que são tratados quase que a nível de bicho, aqueles que as pessoas estão virando as costas, foram tão amadas por Deus quanto eu e quanto você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele amou o mundo. Não amou somente aqueles que estão dentro de igrejas. Não amou somente aqueles que fazem as coisas direitinho. Amou a todos. E nós temos que mostrar para essas pessoas que elas são amadas por Deus, que elas são importantes para Deus. Se você se deparar com uma pessoa dessa ao seu alcance, leia para ela 1 Coríntios 6:2, que diz: vocês foram comprados por alto preço. Você foi comprada por alto preço. Cristo morreu na cruz por você. Alguns estão caídos no pecado. Muitos milhares estão caídos no pecado, desviados do Evangelho, afastados dos caminhos do Senhor. E se você tiver a oportunidade de encontrar com uma pessoa dessa, não trate com indiferença. Não trate como alguém que fracassou na fé e que não merece a sua atenção.
Leia para ela Isaías capítulo 55, versículo 6 e 7, que diz: busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Diga, você ainda pode clamar ao Senhor, e de onde você estiver, por mais grave que seja o teu quadro, o Senhor pode te ouvir. E o versículo 6 diz: volte-se para Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Ele perdoará de bom grado. Irmãos, há tantas pessoas que estão caídas nesse mundo, precisando do amor da igreja, precisando do amor dos irmãos. Existem alguns que estão tão próximos de nós, que estão caídos na fé, estão fracos, estão perdendo a capacidade de crer, estão frios espiritualmente. Não faça como a multidão, que se apressa em levantar o dedo e apontar. Olha como ele está, não consegue mais pregar, não consegue mais falar do amor de Deus, não consegue mais se congregar. Não, o Senhor não nos constituiu como juiz. Vá até Ele, se prostre e o ajude. Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 14, e aqui ele está falando para a igreja. Ele está falando para os filhos de Deus, e diz: exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, não é acusar, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Lembre-se disso. Há pessoas caídas perto de você, que estão precisando da sua ajuda. Aquele homem não só levantou, mas por algum tempo ele teve que carregar aquele que estava caído. O texto diz que ele coloca aquele homem no seu cavalo, e por alguns quilômetros ele carregou aquele homem. O nosso desafio não termina apenas quando nós ajudamos a erguer. Muitas vezes nós temos que colocar a mão dele no nosso ombro e caminhar por algum tempo, porque ele precisa se firmar na fé. Nós precisamos ajudar aqueles que se convertem a prosseguir na fé. Nós precisamos ajudar aqueles que se reconciliam a prosseguir na fé. Nós precisamos ajudar aqueles que ainda não enxergam com os olhos espirituais a andar até que a visão se abra, porque eles precisam de nós. Mas o texto fala de um homem que perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E o segundo tipo de pessoa que você terá a oportunidade de ajudar é uma pessoa que perdeu tudo. Uma pessoa que perdeu tudo. Perdeu o valor. Há pouco tempo aquele homem estava andando limpinho, arrumadinho, cheiroso. E com certeza as pessoas não temiam ele. As pessoas não tinham nojo. As pessoas não ficavam com medo. Mas agora ele está sujo, ele está com mau cheiro. E ninguém dá importância para ele, ele perdeu o valor. Nós vivemos numa sociedade cruel, onde a pessoa te olha, ele começa a te mensurar, ele começa a estabelecer uma hierarquia maluca aí, e eles te inserem nisso. Ele não conhece nada acerca da tua vida, da tua história, da tua origem, do teu passado, do teu presente. Nós não podemos agir desta maneira. Toda pessoa é importante para Deus, e se é importante para Deus, é importante para nós. Aquele homem perdeu força.
Antes ele estava em todo vigor, e ele podia, quem sabe, ajudar alguém que estava passando naquela mesma estrada. Ele conseguia ser útil, mas agora ele não consegue mais sequer andar. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são descartadas, quando se julga que ela não é mais útil. Antes ela conseguia ser proativa na empresa, mas agora, porque ela já está cansada, às vezes se acidentou, não está mais gozando da sua plena saúde, às vezes ela simplesmente desligada do quadro de funcionários, e ela tem dificuldade de se reingressar no local de trabalho. Porque perdeu força. Mas nós temos que ajudar, irmãos. Nós temos que exercer a misericórdia, a compaixão. Pessoas que perderam a esperança. Esse mundo é pródigo em arrancar a esperança das pessoas. E quando os nossos caminhos se cruzam, nós temos que mostrar para elas que ainda há esperança. Fale de Deus, o Deus da esperança. A esperança para aquele que espera no Senhor. Leia para ela Jó capítulo 14, verso 7 em diante, que diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Diga para ela: se Cristo entrar na tua vida, se creres, verás a glória de Deus. Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Não pode, irmãos, alguém achar que não tem mais jeito, que não tem esperança. Nós conhecemos a esperança, ela nos alcançou, ela mudou a nossa história, e nós temos que proclamar isso bem alto a todos que precisam de esperança. O texto mostra, irmãos, que o samaritano investiu naquele homem. Aquele que perdeu tudo, agora tem alguém que está investindo nele. Que está entendendo que a ação de ajudá-lo é algo positivo, é algo bom, é algo recompensador. Ele investiu tempo. Sabe por quê que muitas pessoas estão aí se perdendo na vida? Porque numa sociedade capitalista como vivemos aqui, até o tempo é dinheiro. Eu não posso parar os meus afazeres para dar atenção para alguém, porque eu estou perdendo. Mas aquele homem está investindo o seu tempo. Ele poderia ter chegado bem mais rápido ao seu destino, mas ele está entendendo que o que ele está fazendo vale a pena. Ele investiu os seus recursos. Houve um custo financeiro para que ele ajudasse aquele homem que havia perdido tudo. O texto diz que ele teve que passar óleo, teve que passar vinho, porque eram medicamentos da época. Mas mais que isso, ele teve que também pagar um local para aquele homem ser tratado. Investir não é desperdício. Aquilo que fazemos com amor para ajudar o nosso próximo não é desperdício. Salmo 41, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livrará do dia mau. Aleluia. O Senhor o livrará. Meus irmãos, nada que façamos com um dos pequeninos que Deus colocou nesse mundo para ajudar passa despercebido aos olhos do Senhor. O texto fala também de um homem que está gravemente ferido.
O terceiro tipo de pessoa que você terá a oportunidade de ajudar é uma pessoa ferida. Uma pessoa ferida. E nós nos deparamos com muitas pessoas feridas nesse mundo. Mas eu não estou falando apenas do ferimento físico. Alguns foram feridos onde nunca imaginaram que seriam. Alguns foram feridos dentro de casa, pela família. Foram feridos por quem deveria cuidar, por quem deveria proteger. O índice de crianças que são maltratadas, de adolescentes que são abusadas dentro de casa. Coisa monstruosa. Às vezes é dentro de casa onde as pessoas são mais machucadas, feridas pela sociedade. Esse mundo está doente e adoece as pessoas e machuca as pessoas, mas feridas pelo diabo, que tem prazer em ver o sofrimento de todos aqueles que Deus colocou nesse mundo. Ele fere, ele humilha, ele maltrata, ele destrói. E aquele homem está ali, está ferido. E o samaritano chega e começa a tratar dos seus ferimentos. Nós somos chamados para exercer o amor. Nós não podemos, irmãos, olhar pessoas nessa condição e isso não tocar o nosso coração. Há muita gente hoje que não tem mais um coração de carne batendo no peito, mas um coração de pedra. A insensibilidade, o egoísmo tomou conta. Mas não convém ser assim os filhos do Senhor. Pastor, eu não sei o que fazer muitas vezes. Meus irmãos, eu confesso para vocês que com todo o tempo de ministério que eu tenho, muitas vezes eu já saí ao encontro de alguém ferido. E eu não sabia o que eu ia fazer. Mas se o Senhor te enviou, vá. Porque o mesmo Deus que te impulsionou àquele lugar, Ele estará te conduzindo. A gente às vezes fica na expectativa de um milagre. E às vezes o maior milagre é o amor que podemos compartilhar com as pessoas. É a palavra de consolo. É a simples presença. Se eu entendo, segundo a Bíblia, que todo lugar que eu coloco a planta dos meus pés, ali é santo, ali a presença de Deus. Quando eu entro numa enfermaria, ali a presença de Deus. Quando eu entro na casa do meu vizinho que está gritando por socorro, a presença de Deus chegou. Quando eu sento com alguém que está machucado, que está desanimado, e eu começo a conversar com ele, ali a palavra de Deus chegou. Mas o texto também fala de um homem que está quase morto. E o quarto tipo de pessoa que você vai ter a oportunidade de ajudar, escuta bem, é uma pessoa quase morta. O samaritano encontrou aquele homem quase morto. Talvez alguns que passaram por ali já entendiam que aquele homem estava morto e não podiam fazer nada. E há algumas situações, irmãos, que estão além daquilo que podemos, além do nosso alcance. Provavelmente aquele samaritano, quando ele começou a tratar das feridas, e ele está passando óleo, e ele está ali passando vinho, ele percebe pela gravidade que aquele homem precisa de algo mais profundo. Aquele homem precisa de cuidados, de alguém que domina o conhecimento
médico mais do que ele. Mas mesmo assim ele não desiste. Às vezes, irmãos, nós achamos que o caso é tão grave. Eu não tenho o que fazer por essa pessoa. Sabe o que ele faz? Ele pega aquele homem e leva até alguém que possa ajudá-lo. A minha ajuda é até aqui, mas eu sei de alguém que pode dar uma ajuda maior. E ele vai e leva aquele homem até um hospital. A hospedaria naquela época não tinha os hospitais como nós conhecemos hoje, mas em algumas hospedarias haviam mulheres que entendiam um pouco mais de conhecimento acerca de ervas, de plantas, de remédios. E ele chega lá e diz: olha, cuida desse homem. Quantos estão quase mortos emocionalmente? Eu digo para os irmãos que é assustador o número de pessoas que estão abatidas por doenças emocionais. E o que mais dói é perceber que a sociedade menospreza, minimiza alguém que está com síndrome de pânico. Só quem nunca passou por isso é capaz de tratar isso com desdém. É algo extremamente sério. É lamentável que em alguns arraiais evangélicos isso seja tratado de uma forma irresponsável. Pessoas que estão com o seu emocional em frangalhos, estão passando por depressão. Mas eu já vi alguém dizer: pastor, crente não passa por depressão. Onde é que na Bíblia tem que nós adquirimos algum tipo de imunidade a enfermidades? Porque é enfermidade. Mas eu não sei o que fazer. Mas não vai voltar sem receber uma palavra de orientação. Senhor, me dê sabedoria. Eu vou procurar um contato de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo. Mas eu vou também dizer para você uma coisa: enquanto você está procurando o tratamento nos profissionais, eu vou fazer alguns contatos com alguns amigos, mas eu vou também lhe dar uma outra receita. Procure uma igreja que prega o evangelho genuíno, que vive o amor, porque também é terapêutico. Igreja nos ajuda. Meus irmãos, quantos de nós já não passamos uma semana terrível, chegamos num culto abatido e fomos tratados pelo amor dos irmãos, pela manifestação do poder de Deus, por uma palavra do Espírito Santo que tocou a nossa alma. E o que dizer dos que estão morrendo espiritualmente? Estão a um passo da eternidade sem Deus. Eu vou dizer para os irmãos que nos meus 43 anos de crente, eu nunca vi uma geração tão acomodada para pregar o evangelho. O fato de uma pessoa estar caminhando para uma eternidade sem Deus não toca o coração de muitos crentes. São incapazes de falar de Cristo para alguém com tanta facilidade que temos, com tantos meios de comunicação que temos ao nosso dispor. A pessoa está caída, porque ainda não abraçou a salvação dos céus, e está ao meu lado, e eu posso falar do amor de Deus. Se eu não consigo ter as palavras mais eloquentes que alguns que eu conheço, do meu jeito, na minha simplicidade, eu posso falar que Deus ama, eu posso falar do que Deus fez na minha vida, e com aquilo ajudar aquela pessoa. Talvez você diga: pastor, mas tem um coração duro. Meus irmãos, às vezes uma palavra, você vai embora
E aquilo fica martelando na mente daquela pessoa. Nós não convencemos ninguém. Isso é função do Espírito Santo. Mas pregar é da boca do crente que sai o Evangelho. Mas ajude essa pessoa a chegar até a igreja. Ajude essa pessoa a chegar até os irmãos. Ajude essa pessoa a chegar até o templo. Mas nós não podemos ver as pessoas quase mortas e passarmos de lado. Eu quero concluir mostrando mais 2 detalhes dessa história. A primeira coisa, irmãos, o samaritano não saiu de casa atrás de alguém para ajudar. Deus colocou no caminho dele. Deus colocou no caminho dele. Essa mensagem não é para que você saia daqui e agora eu vou atrás, eu vou lá na praça, eu vou isso, aquilo, outro. Deus coloca no nosso caminho. Deus coloca perto de nós. Eu estou falando, irmãos, não é de alguém que está gritando por socorro longe, é que está gritando por socorro perto. Agora eu vou dizer uma coisa para você: se Deus colocou no teu caminho, não fuja. Porque se fosse para outro ajudar, Ele tinha colocado no caminho do outro. Ele colocou no seu. Ele colocou na tua casa. Ele colocou perto de você. Aquele mesmo homem foi colocado no caminho de outros e as pessoas estavam se afastando. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes está ali e a gente se afasta. Deus vai propiciando a oportunidade, Ele vai construindo o momento. E quando nós estamos em sintonia com Deus, Ele vai enchendo o nosso coração, a nossa mente de sabedoria. Vai colocando no nosso lábio, no nosso coração, a estratégia correta. Se Deus colocou no teu caminho, não fuja. Essa pessoa poderia ter se desabafado com tantas outras. Porque que ele não foi conversar com o pastor? Os que vão vir conversar com o pastor vão vir. E o pastor vai ter a responsabilidade dele. Mas num primeiro momento ele cruzou o teu caminho. E cruzou o caminho de um servo de Deus, de uma serva de Deus. O que eu puder fazer, eu vou fazer. E quando chegar ao meu limite, quando eu não puder mais, eu vou fazer como aquele homem. Eu vou levar a quem pode ajudar. Mas eu queria dizer mais uma coisa. O samaritano aparentemente não era um homem capacitado para ajudar alguém que estava tão mal. Mas mesmo assim, Deus colocou aquele homem na vida dele. Não questione os desígnios de Deus. Não questione a vontade de Deus. Por que essa pessoa teve que vir para a minha vida? Vir para a minha família, vir para a minha casa? Porque Deus quer te usar. Porque Deus te abençoou para você abençoar. Porque Deus te ensinou para você ensinar. Porque Deus tem ajudado você a crescer para que você seja um instrumento para o crescimento de outros. Não fuja do chamado do Senhor. Não fuja. Se Deus colocou no teu caminho, é porque de alguma forma você pode fazer algo por essa pessoa. Receba essa palavra de Deus no teu coração. E diga: Senhor, eu me curvo humildemente à tua soberania. Se você pode, aplauda o Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé.
ao sair daqui, começa o nosso desafio de aplicar esta palavra no nosso viver. Deus vai colocar no teu caminho alguém que precisa de ajuda. E se Deus coloca, é porque Ele sabe que de alguma maneira você pode ajudar. Vamos curvar a nossa cabeça. Vamos orar ao Senhor. Eu sei, irmãos, que algumas situações nos assustam. Nós nos sentimos pequenos demais diante de alguns desafios. Mas o Deus que está em nós e o Espírito Santo dele que atua na nossa mente é muito maior do que qualquer situação. Se eu não sei o que falar, o Espírito Santo me capacita. Se eu não sei o que fazer, Ele me conduz. Eu devo simplesmente obedecer ao Senhor. Nosso Deus, diante desta palavra, Senhor, nós não temos outra coisa a fazer a não ser dizer que cumpra-se em nós segundo a tua vontade e o teu querer. Ó Deus, nós trememos diante de alguns desafios porque somos pequenos, somos falhos, mas o teu poder em nós nos aperfeiçoa. O teu Espírito em nós, ó Deus, nos dá uma visão diferenciada. Portanto, que o Senhor use cada um desses teus pequeninos que estão nesta noite ouvindo esta palavra, para que eles possam espalhar o teu amor, para que eles possam exercer a misericórdia, a compaixão por aqueles que precisam. Oh Deus, que através do agir da tua igreja, dos teus filhos, o mundo te conheça, porque nós servimos a ti. Que o Senhor nos leve a cumprir fielmente a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.